Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos então dar início à nossa audição. Vamos ouvir a senhora professora Ana Paula Martins Gil, a quem eu agradeço desde já ter-se disponibilizado para ter aqui uma conversa connosco sobre o trabalho que tem desenvolvido relativamente a esta realidade da violência no quadro dos idosos, de género ou não de género, dir-nos-á depois o âmbito dos estudos. Agradeço-lhe imenso esta nossa audição. Vamos ter 1 hora para a audição, não é muito tempo. Faz uma exposição, como entender, se quiser usar algum suporte informático, não sei se... Não precisa. Irei falar sobre o projeto. E depois as senhoras deputadas colocarão perguntas, farão comentários. É o quadro de uma conversa, portanto, estamos à vontade a esse nível. Passava-lhe então, desde já, a palavra. Muito obrigada. Ok. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu pertenço ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e estou a coordenar um projeto de investigação sobre violência contra as pessoas idosas que se iniciou em 2011 e vai terminar em fevereiro de 2014. Este projeto tem como entidade proponente, é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem como entidade proponente o Instituto Nacional de Saúde e tem um conjunto de entidades parceiras, o SESNOVA, da Universidade Nova de Lisboa, a APAV, o Instituto da Segurança Social, o Instituto Nacional de Saúde de Medicina Legal e a Guarda Nacional Republicana. Digamos que é o primeiro estudo que nos vai permitir ter estimativas populacionais sobre a violência contra as pessoas idosas. Porquê? Porque o objetivo é identificar na população portuguesa situações de violência física, sexual, negligência, a violência psicológica e a violência financeira. Nós temos 2 amostras que neste momento estamos precisamente a tratar os dados. Mas já temos alguns dados que nos permitem perceber quais são os grandes problemas que a população portuguesa com 60 e mais anos sofre. Porque os 60 anos, de alguma forma, como será o primeiro estudo de base populacional, que partiu de uma amostra representativa da população portuguesa, queremos comparar com outros países, com outras estimativas, e, por outro lado, os 60 anos foi intencional para abranger também as situações das pré-reformas. Ou seja, é um grupo etário, e o inquérito vai confirmar isso, é um grupo etário devido a transições identitárias e as próprias mutações sociais e familiares. São grupos que muitas vezes estão mais suscetíveis a conflito e a violência. Entretanto, a amostra de base populacional foi uma amostra aleatória estratificada pelas 7 regiões de saúde e contemplou 1.123 pessoas em contexto familiar, portanto, a violência em contexto familiar, excluímos a violência institucional, em domicílios particulares. Esta amostra de base populacional então, é o que nos vai permitir estimar a prevalência da violência por tipos e a violência global. Vai-nos permitir também caracterizar as vítimas na população portuguesa e vai-nos permitir também estimar os fatores de risco. Fatores de risco que surgem muito associados ao agressor. Estamos a falar de exemplos de fatores de risco: a coabitação, a situação económica, o desemprego, o álcool, as drogas. Portanto, são alguns dos fatores que estão identificados na literatura, bem como problemas de saúde mental, que também é um problema grave. Então, esta amostra vai-nos permitir, então, ter um retrato social das vítimas e dos agressores na população, com 60 e mais anos,
e vamos também estimar fatores de risco, os potenciadores e os protetores face à violência. Isto é uma das amostras que nós neste momento estamos precisamente a tratar os dados. A outra amostra é o mesmo, digamos que é o mesmo bloco de questões, é o mesmo questionário. Gostaria de dizer que esta amostra de base populacional foi via telefone. A própria Organização Mundial de Saúde, que em 2002 considerou a violência contra as pessoas idosas um problema de saúde pública, ela própria sustenta que temas sensíveis como a questão do abuso, da violência, da toxicodependência, recomenda que seja feito. E, de facto, nós tivemos uma boa experiência nesse sentido, claro, com vantagens e com desvantagens. A outra amostra de vítimas, o mesmo questionário, foram vítimas que foram sinalizadas pelos parceiros, pela Segurança Social, pela Medicina Legal, pela Guarda Nacional Republicana e pela APAV. Estamos a falar de 18 centros distritais, de 28 gabinetes do Instituto Nacional de Medicina Legal, 15 gabinetes da APAV e 18 comandos da Direção de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana. Isto implicou um esforço por parte destas entidades em sinalizarem vítimas que tivessem sido sujeitas a alguma forma de violência. Estamos a falar, neste momento estamos a validar os dados, a inserir e a validar, mas vamos ter um retrato perto de 500 pessoas. E este inquérito foi presencial, portanto implicou criar uma logística ao longo do país, no fundo, de preparar os técnicos para o preenchimento das regras e no fundo, a adequação ao questionário. Esta amostra, então, vai nos permitir também ter uma perspectiva da violência. Tem uma mais-valia. É mais longo este questionário e, fundamentalmente, vamos perceber quais são as razões porque é que as pessoas não apresentam queixa. E vamos perceber outra questão também, que eu penso que é um elemento fundamental para uma reflexão que este projeto também. Os dados públicos vão ser apresentados em fevereiro de 2014, dia 25 de fevereiro de 2014, na Gulbenkian, e o objetivo deste estudo também é apresentar recomendações jurídicas e de intervenção pública face ao fenómeno. E este inquérito vai nos permitir compreender a trajetória na rede institucional, ou seja, as vítimas muitas vezes não apresentam por aquilo e os dados vêm ao encontro daquilo que nós estávamos um pouco à espera, a falta de informação, a descredibilização face ao sistema e, no fundo, das próprias vítimas, por vezes, pululam a entidade e o seu problema não é resolvido. E, de facto, este inquérito vai nos permitir precisamente perceber qual é a trajetória que as vítimas fazem. Entretanto, como este estudo tem vários objetivos e procura também fazer recomendações em termos jurídicos, nós fizemos um exercício. A equipa de investigação é uma equipa vasta, composta por sociólogos, psicólogos, estatistas, pessoas do direito e da medicina. E fizemos uma tentativa de, face às condutas que nós vamos analisar, nos vários tipos de violência, fomos enquadrar as condutas que nós vamos medir e que vamos ter estimativas populacionais. Fizemos uma correspondência com os crimes previstos no direito penal e, de facto, algumas das condutas que vamos ter dados surgem sem previsão criminal. Não é? E isso também vai nos permitir ter alguns dados de reflexão. Digamos que, de uma primeira análise deste inquérito de base populacional,
nós identificámos, à partida, ainda que seja um pouco prematuro nesta fase, dois grandes problemas: violência financeira e violência psicológica. São os grandes problemas. A violência física surge muito, não é pelo facto de se ter 65 anos, não é? Já surge surge integrada numa história de vida conjugal muito conturbada e digamos que temos dois tipos. Fundamentalmente, na violência física temos os cônjuges e os filhos. Filhos, exatamente. Na violência financeira, um dado novo que nós, após a análise estatística, vão ser feitas entrevistas para percebermos algumas motivações que os dados estatísticos não nos permitiram. No caso da violência financeira, por exemplo, os valores de prevalência são muito altos relativamente à família alargada. Não é? Que é interessante. Por um lado, a família portuguesa tem um contributo em termos de práticas de solidariedade, mas por outro lado também temos este revés, que é a violência que é cometida por irmãos, por sobrinhos, por cunhados. Temos também filhos na violência financeira. Que tipo de condutas é que nós estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, na violência financeira, o roubar, a apropriação de bens e de objetos. Estamos a falar sobre a conduta de forçar ou obrigar a assinar um documento. Temos também a utilização abusiva de objetos e bens sem autorização do próprio. A questão da apropriação do domicílio, bem como também a questão da não coparticipação de despesas quando existe coabitação, desde que haja um acordo entre as partes. Temos também a violência física como condutas, o agredir, o trancar, o ter uma incapacidade e a pessoa ser deixada por longos períodos de tempo, ou seja, que foi integrado no crime de abandono. E depois temos a violência psicológica, que significa o agredir, o castigar, o institucionalizar contra a vontade, digamos em termos de ameaças, o ignorar, o insultar. Violência sexual, que é sujeitar sem consentimento a algum contacto do tipo sexual. E temos a negligência, que é a recusa no apoio das atividades da vida diária, sempre que estamos perante uma situação de pessoas em situação de incapacidade física e a omissão dos cuidados. A grande desvantagem do inquérito via telefone foi a prevalência da negligência foi bastante baixa, porque nós concluímos que, de facto, via telefone não apanhamos os grupos mais que necessitam de cuidados, não é? Ao contrário, por aquilo que nos está a que de uma análise exploratória, ao contrário das situações que foram contempladas na amostra sinalizada pelos parceiros. Portanto, estas são, então, algumas condutas que têm sido alvo de avaliação e a grande conclusão é que as nossas estimativas populacionais, comparando com outros estudos internacionais de base populacional, estamos a falar, por exemplo, de um estudo que foi feito na Irlanda, a 2021 pessoas, ou o estudo em Inglaterra, de O'Keeffe, que contemplou 2111 pessoas. Estamos a falar de uma prevalência que pode variar entre 2,2 e 2,6, e em Portugal 12% global. Muito. Se integrarmos desconhecidos, esse valor aumenta para 15%. São valores muito grandes. E o objetivo deste projeto, de facto, é tentarmos
estimar prevalências não só globais, bem como também por tipos, ou seja, física, sexual, psicológica, financeira e a negligência. Estes são, assim, alguns dos grandes traços deste projeto. Qualquer Muito obrigada, senhora professora. Trouxe-nos, de facto, dados muito importantes, tanto mais que esta realidade da violência contra os idosos não tem sido objeto de estudos sociológicos ou de outra índole muito profundos no nosso país e, portanto, começam agora a surgir os primeiros estudos, pese embora seja uma realidade já antiga, mas também só agora é que começamos a despertar para a necessidade de ter um olhar diferente sobre a população idosa, por circunstâncias diversas, fizeram com que os olhares públicos e também a consciência tivesse despertado no sentido de passar a ser uma fonte de preocupação pública esta realidade, porque os idosos são uma população em crescimento, nós vivemos num país onde muito é envelhecido e também por isso estas realidades começam a ser denunciadas publicamente, daí a necessidade dos estudos que estão a surgir. Portanto, muito lhe agradecemos o facto de nos ter vindo apresentar os dados ainda de um estudo preliminar, portanto ainda não nos pode apresentar os dados muito conclusivos. Espero que depois possamos ter uma outra conversa quando tiver os dados mais sistematizados e as conclusões mais apuradas. De todo modo, 12% de população idosa que é vítima de violência no quadro da família, e eu gostaria de lhe perguntar desde já se se trata de uma violência de género ou se será um outro tipo de violência, uma vez que não estamos a falar de violência institucional, é um número muito preocupante e será seguramente objeto de intervenções públicas que tenham em linha de conta o estudo desta realidade. Eu iria passar a palavra às senhoras deputadas para as perguntas que entenderem oportuno fazer e depois também lhe colocaria algumas perguntas mais de pormenor para perceber um pouco melhor as especificações do estudo que tem vindo a desenvolver. A senhora deputada Paula Cardoso, faz favor. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer a disponibilidade e, de facto, a amabilidade de ter vindo aqui dar-nos, no fundo, mais ou menos um balanço, um ponto da situação sobre um estudo que está ainda em pleno desenvolvimento e que, segundo percebi, será só apresentado em 2014. Depois teríamos todo o prazer e todo o gosto também em tomar conhecimento dele. Aquilo que eu gostaria de deixar só algumas perguntas, responderá dentro da disponibilidade dos elementos e do que tem, que de facto também entendo que um estudo tanto a meio não terá disponível todos os elementos. Primeiro, uma pergunta que me salta logo é o porquê de terem tomado a iniciativa de fazer este estudo, se foi exatamente por sentirem que havia alguma lacuna em relação a estas matérias em Portugal e nós não tínhamos acesso a grandes números, nem tínhamos muita consciência sobre o que é que estava a passar, se isto, há quanto tempo estão a desenvolver este estudo, ou se foi também por terem percebido que houve uma espécie de agudização destes fenómenos, ou se foi mesmo por, de facto, se perceber que havia nesta vertente da violência sobre idosos, não havia, de facto, não há muitos dados nem muitos estudos sobre isto. Esta é a primeira pergunta que eu queria fazer, se calhar o que é que vos motivou, digamos assim, se foi o agravamento destas situações ou se foi, de facto, essa lacuna. Em relação ao que nos foi aqui dito e que nos foi aqui revelando em relação àquilo que já foram apurando no inquérito que está em curso, havia aqui uma outra pergunta que eu gostaria de deixar também para, até poderá ser útil no sentido, depois das recomendações ou das conclusões que se pretendem tirar do próprio estudo, que é
De que forma, não sei se em alguma destas perguntas, que constituem a base de todos dos vários inquéritos que referiu, se há alguma pergunta sobre de que forma é que este idoso foi preparando a sua vida económica, profissional, familiar, para o envelhecimento que era previsível acontecer se, entretanto, uma pessoa não morrer jovem. Ninguém gosta, que não se espera que aconteça. Se há da parte do idoso ou da população dos seus 60 anos, se há alguma preocupação, se resulta do que fez, dos inquéritos já produzidos, que há alguma preocupação, algum cuidado no idoso português de preparar a sua fase de reforma e de velhice. Ou se deixa isso um bocado ao acaso e depois se sujeita, entre aspas, a algumas situações desagradáveis, porque por força de alguma precariedade, às vezes na sua própria saúde mental, na sua mobilidade, na sua capacidade de discernimento, fica exposto a decisões que por vezes ele não tomaria e que não são do seu agrado, e fica exposto a uma espécie de minoridade e de ser conduzido ou para internamento ou para isto, sobre decisão de todos, menos dele, sem que ele esteja definitivamente incapacitado para o fazer, ou pelo menos legalmente declarado incapacitado para o fazer. E portanto, isso era uma situação que eu gostaria de perceber, se fizeram essa pergunta, se as pessoas prepararam essa situação, porque provavelmente essa prevenção, ou essa chamada de atenção, esse alerta das pessoas, o começarmos a fazer uma espécie de uma educação para a velhice, prepará-los para que eles tomem as suas decisões antecipadamente, deixem escrito como é que querem, como é que não querem, seria importante, tendo em conta que nós sabemos que há experiências noutros países onde isso, a população idosa já assim atua porque preparou-se e, de certa forma, a educação que lhe foi fornecida na sua juventude foi no sentido de encarar isso como alguma normalidade e como uma necessidade. Isso parece-me importante porque penso que é a forma mais eficaz de prevenir algumas das violências que refere depois quando se é idoso, nomeadamente a violência financeira, porque a violência física, essa não há nada que lhe valha, não há papel escrito que lhe valha, muitas vezes também já é fruto de situações degradadas e por vezes o próprio idoso também já era violento ele próprio quando jovem sobre os filhos ou vice-versa, porque por vezes é uma espécie de transferência da violência que acontece. Portanto, basicamente eu gostaria depois, de facto, também como disse a nossa Presidente, a doutora Elsa Paes, de que voltasse numa fase mais adiantada, porque este retrato do idoso, isso também já tem algum dado sobre literacia do idoso, mais a vulnerabilidade do idoso em relação à sua formação académica, à sua literacia. Se já tem esses grupos também definidos, se há uma especial propensão para o que tem menos formação ou não, ou é transversal a qualquer um. E pronto, penso que para já, depois, entretanto, em relação às respostas que for dando, poderá eventualmente surgir uma questão ou outra que ele queira colocar. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também felicitar a professora Ana Martins Gentil realmente por este estudo e complementando um pouco aquilo que acaba de dizer e de questionar a deputada Paula Cardoso, neste seu estudo eu ia-me focar um pouco mais na área geográfica da sua incidência, isto é, se a amostra que está a ser feita é a nível nacional, quais são realmente as regiões onde lhe parece que são mais incidentes esta violência contra os idosos e também portanto, dentro de toda esta, qual tem sido a proteção da própria segurança, da GNR e da PSP, de participações, portanto, se tem alguns números desta localização. Portanto, no fundo, complementando toda a questão, todas as questões completadas pela deputada Paula Cardoso, interessa-nos também ter uma ideia, a nível nacional, deste estudo, para que nós também possamos ver se a interiorização, se o litoral, se realmente o meio citadino ou o meio rural, se a incidência
dos maus tratos, onde é que eles podem prevalecer nesses números. Portanto, era esta mais a questão a complementar as já ditas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo atraso, infelizmente não pude, por isso, também ouvir os contributos que nos deixou, mas de qualquer forma, e portanto, por isso também pedia desculpas e eventualmente colocar alguma questão que eventualmente possa já ter abordado, mas de facto, preocupa-nos enquadrar o fenómeno que hoje nos traz também, não só no contexto da sua análise, em qualquer, isto é, descontextualizada do momento em que vivemos, mas particularmente contextualizada também, isto é, até que ponto é que os três contextos em que muito potencialmente podemos identificar situações de violência contra idosos tiveram uma tradução de agravamento provocada com o degradar da situação económica dos últimos anos e com os três contextos a que me referiria, fundamentalmente o próprio contexto familiar e, portanto, até que ponto é que aí se encontram estes elementos, mesmo no quadro das próprias instituições que, seja na dupla vertente daquelas que funcionam ilegalmente, seja daquelas que têm insuficiente fiscalização e que, portanto, apesar de registadas e apesar de, enfim, acompanhadas pela Segurança Social, no quadro destas instituições também esse fator também se verifica e, obviamente, também o contexto, enfim, que a Sra. Deputada Maria de Almeida também fazia referência agora, das participações genéricas de fenómenos de violência, em que, efetivamente, o contexto e a realidade rural ou urbana podem variar, em que os idosos aqui já fora, quer do contexto familiar, quer do contexto na instituição em que eventualmente residam, podem também ser alvo de violência pela sua fragilidade e podem ser, enfim, especial objeto de atividade criminosa e, portanto, até que ponto é que isso pode, nos últimos anos, ter-se revelado um dado de agravamento. Tendo em conta, e aqui eu se calhar fiz a pergunta pela ordem inversa, mas tendo em conta o investimento que anteriormente se tinha procurado fazer, quer no que diz respeito ao reforço das condições das instituições e portanto, do desenvolvimento de equipamentos sociais para dar resposta às situações de dificuldade que as famílias muitas vezes encontravam e que muitas vezes também são indissociáveis dos fenómenos de violência, por um lado, e também ao reforço da existência de redes de apoio domiciliário, que também duplamente, quer porque diretamente prestam apoio social, mas quer também porque permitem sinalizar os fenómenos de violência de uma forma mais imediata, até que ponto é que também a eventual evolução negativa recente pode ter prejudicado a evolução positiva, que pelo menos temos assinalada como sendo verificado. Portanto, estes dois elementos, pedi também uma observação, imagino que possa tê-los abordado, mas sem prejuízo do tema ser sempre atual, eu acho que infelizmente é sempre atual, eu acho que ele tem ainda uma particularidade adicional neste momento em que as respostas já não apenas têm que lidar com a dificuldade cotidiana, mas com a dificuldade cotidiana e os desafios que a crise coloca no plano económico e com o impacto social que também vai tendo. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu acrescentaria também algumas questões. Eu sei que, como socióloga, não nos quis apresentar dados conclusivos, porque ainda estão a ser interpretados e analisados, mas também sei, como investigadora, que no quadro das análises e das interpretações, embora tenhamos sempre muita prudência em falar das conclusões, já é possível termos um desenho mais ou menos alargado daquilo que vão ser as conclusões. E, neste sentido, Sra. Professora, eu gostava de lhe perguntar, quando nos diz que estão a tentar perceber as razões pelas quais as pessoas não apresentam queixa. É uma questão muito sensível, tanto mais que desde 2000 a violência doméstica de género é crime público e obviamente que ao sê-lo atinge todos os leques etários e também os idosos, embora tenhamos consciência que quem mais apresenta queixa ou porque mais a sofre são pessoas de grupos etários mais recuados, não tanto os idosos, mas fica sempre aquela interrogação se relativamente aos grupos etários mais elevados não apresentam queixa porque não sofrem o problema ou não apresentam queixa por constrangimentos diversos, como também se colocavam aos outros grupos antes de 2000, ainda não há condições de autodeterminação ou de condicionalismos exteriores que os levam a silenciar o problema para não apresentar essa mesma queixa. Eu gostava de perceber se no quadro destas análises preliminares já conseguem ter alguma percepção dos motivos que estarão por trás
desta não apresentação de queixa, se serão motivos objetivos que levarão os idosos a silenciar, ou que tipo de trabalho é que é preciso fazermos em termos das políticas públicas também para que este fenómeno ganhe a visibilidade que o fenómeno da violência num determinado grupo etário ganhou também no nosso país. Portanto, se tivesse algo, até pela literatura, às vezes não são, porque também quando vamos fazer uma investigação, vamos fazer com hipóteses que a própria leitura de outras realidades nos colocam. Por outro lado, também há aqui uma outra questão que gostaria de perceber. Pareceu-me que estão a detectar algumas, quando diz que vão tentar apresentar recomendações jurídicas face ao fenómeno. Pressupõe, no meu entender, não sei se fiz a leitura adequada, que eventualmente estão a percepcionar algum desajuste entre a definição jurídico-penal do crime e a definição sociológica. Se é esse o entendimento, eu gostaria de perceber, embora sem as análises conclusivas, que tipo de desajuste é que começam a identificar relativamente a esta realidade. Será que o nosso Código Penal não capta, não define todos os atos de que estas pessoas estão a ser vítimas, e a este nível, que evoluções é que eventualmente, se é que já pode avançar algumas, podem ser apresentadas para que os nossos códigos também e a tipificação jurídica deste tipo de crime possam avançar no sentido de se ajustarem das realidades. Sabemos que há sempre este desajuste entre o jurídico e o sociológico, mas à medida que o conhecimento dos fenómenos vai evoluindo, o próprio lado jurídico ou penal vai integrando os conceitos consolidados destas novas realidades e, portanto, gostaria, se possível, que nos falasse um pouco mais das análises que estão a fazer sobre esta matéria, pese embora sabermos, como digo mais uma vez, que ainda não há aqui conclusões consolidadas. E, portanto, passava-lhe a palavra. Muito obrigada. Eu vou tentar responder a todas as questões que foram colocadas. Primeiramente, o porquê e o interesse desta temática. Fundamentalmente por duas ordens de razão. Eu em 2007 terminei a minha tese de doutoramento, que teve como objetivo perceber as políticas de apoio à família em situações de dependência e o papel da família no apoio, digamos, a situações de final de vida. E o que é que significa? Os impactos ao nível, quer no plano individual, quer no plano familiar. E, de facto, foi através do trabalho de pesquisa que eu descobri a violência. Ou seja, se por um lado a família portuguesa desempenha um papel ativo na velhice, sem dúvida com o papel e com o investimento que tem sido feito ao nível dos equipamentos públicos, mas a família é o garante, de facto, no apoio à velhice. E se, por um lado, a família é solidária, através das suas práticas, por outro lado também há um lado de tensão e de conflito que é muito invisível e, de facto, através do trabalho que eu fiz junto de famílias, a violência surge como, de facto, como um problema muitas vezes mascarado como cuidados familiares. Pronto. E o meu interesse da violência surge, por um lado, por aí. Em segundo lugar, a violência contra as pessoas idosas tem havido alguns estudos, mas pecam por serem ou regionais ou por contemplarem só mulheres. Por exemplo, o projeto europeu ABUEL, que foi feito na região norte, só na cidade do Porto, ou o projeto europeu AVAL, que contemplou mulheres, perto de 680 mulheres. Ambos os estudos trazem a nu dois grandes problemas que vão ao encontro do nosso, que é a violência psicológica
e a violência financeira. Por não existirem estudos que partam de uma amostra representativa da população portuguesa, daí, de facto, a urgência de nós termos dados também, de modo a comparar com outros estudos internacionais. E, de facto, a maior parte dos países europeus tem feito, na última década, um grande investimento em estudos de base populacional. Isto para responder à primeira questão relativamente ao interesse. A questão, se nós contemplarmos alguma questão para, no fundo, analisar de que forma é que as pessoas preparam o seu envelhecimento, não. Já tínhamos uma bateria de questões bastante grande. No entanto, eu de 2002 até 2009 fui técnica superior do Instituto da Segurança Social e participei num estudo que é o Plano Avô, que foi o primeiro recenseamento aos lares de idosos em Portugal. E, na altura, eu fui uma das pessoas que tratei os dados sobre 51 mil pessoas que estavam em 2001 nos lares em Portugal, e uma das questões era precisamente essa, era perceber de que modo é que as pessoas preparavam e se era intencional a sua ida para o lar. E, de facto, houve uma percentagem importante de pessoas que nós não estávamos à espera, que, de facto, um grupo importante, eu já não me recordo bem o valor, a proporção, mas que a ida para o lar era uma forma preparada, de forma antecipada, por vezes contra o desejo dos filhos, mas houve, de facto, o inquérito permitiu perceber que há um grupo importante de pessoas que vai para o lar e que é feito de uma forma consciente. No nosso estudo, e dado que, face aos nossos objetivos, que eram muito... que o nosso objetivo procura perceber as condições de ocorrência da violência e os fatores de risco, este objetivo de preparação para a reforma não fazia parte dos objetivos do nosso inquérito. A questão da preparação para a reforma, quando colocou esta questão sobre a preparação da reforma, eu acho que há aqui um grande problema que os nossos dados nos permitem, e o inquérito telefónico também teve uma mais-valia, é que, se por um lado permitiu-nos acompanhar a forma como as entrevistas estavam a ser feitas pelos entrevistadores, apercebemos que muitas vezes a população não tem consciência que é vítima de violência. Ela própria, quando nós aplicávamos, quando os entrevistadores que foram preparados colocavam as questões, houve situações que nós sentimos que naquele momento as pessoas paravam, tomaram consciência do problema que viviam. Portanto, e isto prende-se muito com as campanhas, não é? Que é algo normal. E o parar e colocar um conjunto de questões, aquilo foi uma oportunidade para as pessoas se aperceberem que eram vítimas de alguma forma de violência. E isso aconteceu, de facto, na aplicação dos questionários. Outra questão também, relativamente ao inquérito telefónico, e os dados permitem ver, o nível de prevalência de sintomas depressivos na população portuguesa é brutal. Brutal. Nós, a equipa de investigação, tinha como objetivo supervisionar a forma como a condução das entrevistas. A primeira fase foi duríssima, porque o nível de pressão que a população se encontra, e nós aplicámos uma escala de sintomas depressivos e, de facto, os valores são estatisticamente significativos. Portanto, quer saúde física, quer mental. Há um primeiro retrato que a análise dos dados
relativamente ao inquérito telefónico nos permite perceber quem é esta vítima. Mulheres, ainda que 1/3 sejam homens. Portanto, a questão de género também está, e a mais-valia, exatamente, e a mais-valia deste estudo foi contemplar homens e mulheres. Não é? Portanto, o retrato tipo da vítima: mulher com a idade avançada, mais de 80 anos, a viver só e pouco qualificada. Digamos que é assim o tipo, em termos... O professor dessas mulheres conseguem interessar esse perfil? Vai depender do tipo de violência que nós estamos a falar. Podemos, tal como nós, como eu referi há pouco, estamos a falar de violência física, que é cometida por cônjuges, por filhos, fundamentalmente. Depois temos violência financeira, que surgem os outros familiares, não é? Os filhos, sobretudo filhos homens, e a violência psicológica é transversal ao laço familiar. Isto, digamos que é o retrato robô da vítima. Relativamente à amostra, a amostra é uma amostra aleatória, mas é representativa da população portuguesa e contemplou as 7 regiões, portanto, continente e ilhas. Nesta fase, ainda que seja muito preliminar, porque nós estamos a analisar, queremos também, para perceber a variável rural e urbano, a questão do concelho, porque também temos, mas de uma primeira leitura, mas muito preliminar, temos a região norte, centro e a Madeira, como as regiões mais com estimativas de prevalência global mais elevadas. Uma outra questão que me foi colocada foi relativa à violência institucional. Este estudo é exclusivamente em contexto familiar. Não contempla a violência institucional, que seria, de facto, a meu ver, na minha perspectiva, urgente um estudo sobre a violência institucional. Sem dúvida. A questão de será que a crise económica veio agravar estas situações? Pessoalmente, eu considero que sim, mas nós não temos elementos, dados. Porquê? Porque este é o primeiro estudo, a recolha de dados deste inquérito telefónico foi no final de 2012 e, portanto, nós não podemos comparar porque é o primeiro estudo de base populacional e não podemos ver, de facto, o efeito económico, se de facto isso contribuiu ou não, não é? Claro que a questão do desemprego, os problemas económicos são fatores certamente que influenciam nas estimativas da violência. Agora, com segurança, saber se isso foi determinante ou não, não temos dados. A questão da denúncia, eu penso que existe muito. Se a própria vítima não tem consciência que é alvo de violência, esta percepção, e eu penso que, por um lado, as campanhas de sensibilização, e aí a APAV tem feito um trabalho importante. Exatamente. Eu penso que estas campanhas são fundamentais para a visibilidade social, mas, por outro lado, também eu acho que pode haver aqui um efeito perverso, que é uma apropriação indevida do conceito de violência e as condições adversas das práticas de cuidados. E isto remete muito para a questão da negligência. A negligência, teoricamente, é definida como passiva e ativa. A passiva são aquelas situações, por vezes, de omissão, que não se devem a um ato intencional, mas porque, pelas condições adversas de cuidar de alguém, que muitas vezes implica anos a fio, a questão da conciliação da vida profissional e da vida familiar, a meu ver, não existem políticas de apoio à família que as pessoas possam conciliar cuidados e trabalho.
Eu, na minha tese de doutoramento, refleti sobre estas questões, portanto, o vazio no apoio à velhice. O nosso Código de Trabalho protege, de facto, as mães cuidadoras dos seus filhos, mas em relação aos idosos existe um vazio muito grande. E quando eu digo que pode haver uma apropriação indevida do conceito, uma coisa é a omissão por dificuldades de prestação de cuidados, mas quando estamos a falar de cuidados, estamos por vezes a falar de doenças degenerativas ou doenças em final de vida que não são 1, 2 anos, são décadas. Como eu tive a oportunidade de entrevistar famílias que cuidam há 20 anos. Portanto, o custo, não só pessoal, saúde física, mental, a questão, quem protege estas famílias? Quem protege? Enquanto que há vários países europeus que o tempo em que a pessoa está a cuidar é contabilizado como um tempo de trabalho, e isso tem que ser compensado como para a reforma e como proteção face à doença. Em Portugal não temos qualquer proteção face a esta figura do cuidador. Quando eu falo nesta apropriação indevida, portanto, as condições adversas muitas vezes levam a que na família surgem a tensão, o conflito e a violência. E há que diferenciar bem as fronteiras entre a tensão e o conflito como um ato que seja intencional para provocar um dano físico e mental à pessoa. Daí que, quando eu falo na visibilidade social, há o risco também, se calhar, de estereotiparmos uma visão de o facto de ser velho, sozinho, doente, é sinónimo de violência, certo? Portanto, eu penso que é preciso ter algum cuidado, muitas vezes, também com a representação social e coletiva que possa existir face ao problema. Daí a dificuldade que é estudar este fenómeno, porque é um fenómeno multidimensional. A questão da denúncia, e isto prende-se também com a questão da violência, surge muitas vezes como um fenómeno invisível, em que existem muitas crenças associadas e tabus. Ou seja, é mais fácil, e na fase exploratória do nosso projeto que fizemos, Focus Group, e entrevistas exploratórias para perceber como é que havíamos de chegar à população em geral, e na fase do pré-teste ainda contemplamos 200 pessoas, e foi interessante nas nossas entrevistas percebermos as diferenças entre, é mais fácil, porque existem se calhar mais mecanismos de proteção da violência conjugal, porque há um caminho feito, não é? É mais fácil, e o discurso das vítimas é um discurso mais objetivo relativamente a... elas acreditam que a sua situação possa ser resolvida, contrariamente à violência filial. Não se faz queixa de um filho, não é? E esta percepção, este tabu associado à questão da queixa é patente, foi patente não só em termos das entrevistas, bem como também dos nossos dados. Fundamentalmente, as razões da denúncia, da não denúncia, têm a ver com a questão do laço, não se faz queixa da família. Proteção na violência conjugal, é interessante ver proteção do companheiro ou do cônjuge, com proteção da própria identidade. E outra razão também é, eu não acredito no sistema, porque o sistema não vai resolver o meu problema. Portanto, digamos que são as três razões, os motivos principais da não denúncia. A questão do desajustamento entre o sociológico e o jurídico, a conduta que nos parece que está mais sem previsão
criminal é a questão da apropriação do domicílio. E a questão da apropriação do domicílio, eu acredito que esteja muito a ver, que esteja diretamente relacionada com, aqui sim, com filhos que percam o trabalho, a habitação e que vão para a casa dos pais. E o que é que pode surgir? Pode surgir a apropriação indevida de partes do domicílio da pessoa, ou pode também, mas isso o nosso inquérito não nos permite ver, se calhar a amostra presencial vai nos dar dados sobre esta questão, que é a institucionalização compulsiva. Ou seja, as pessoas são desapropriadas do seu domicílio e são forçadas a irem para um lar de idosos. Mas nós, neste momento, esta questão não temos. Mas pronto, existe de facto os nossos juristas, nas condutas que nós estamos a avaliar, há aqui um vazio na lei portuguesa relativamente à questão da apropriação do domicílio. Como medidas também que surgem e que possam também contribuir para uma maior sensibilização da população sobre o problema e para uma maior visibilidade social, e isto também decorre de um estudo que eu fiz junto de técnicos que trabalham com população idosa, e eu apercebi-me muito das dificuldades que os técnicos, estamos a falar de pessoas que trabalham em juntas de freguesia, em lares de idosos, serviços de apoio domiciliário, a dificuldade que é sinalizarem as situações de violência, o próprio encaminhamento e a intervenção. Ou seja, eu sou apologista e já há algum tempo que tento descrever esta questão. Eu acho que era fundamental, à semelhança da infância, existir uma comissão. Não sei se falaria numa comissão de proteção à pessoa idosa, mas uma comissão de proteção dos direitos transversais a todas as idades. Mas muitas vezes eu penso que quem está no terreno sente-se completamente perdido. Se as vítimas não sabem ou desconhecem os seus direitos, os próprios técnicos muitas vezes são forçados a tapar os olhos e a silenciar situações que identificam no seu cotidiano. De facto, este estudo vai permitir perceber o problema gravíssimo que é a negligência, de idosos completamente abandonados, maltratados no próprio domicílio, deixados à sua mercê, e a impossibilidade, muitas vezes, que estas instituições se debatem, porque os serviços de apoio domiciliar, sem dúvida que são importantes, mas não são desajustados, na meu ver, são insuficientes para uma população que necessita de cuidados de longa duração. Porquê? Porque eles são parciais, não funcionam ao fim de semana, nos feriados, e, portanto, e se não existir uma rede familiar de suporte, as pessoas ficam completamente à mercê e dias sem qualquer tipo de cuidados. Portanto, para dizer que a questão de uma estrutura que pudesse acompanhar de facto estes técnicos, a questão era fundamental. A formação, há muitos equívocos também em torno da violência contra as pessoas idosas. Como identificar quais os indicadores para os vários tipos de violência. Eu penso que tentei responder. Senhora Professora, muito obrigada. Deu-nos, de facto, um panorama do conhecimento que se começa a ter desta realidade, avançando também já pistas para uma intervenção no sentido de se poderem
minorar algumas das questões que estão a ser identificadas. Eu quero agradecer-lhe, em nome de todos os grupos parlamentares e desta subcomissão, a sua disponibilidade para ter estado connosco e, eventualmente, deixar já aqui o repto para uma próxima reunião, assim que tenham os dados conclusivos deste estudo. Muito obrigada, senhores e senhor deputado. Dávamos por fim à nossa reunião.